Qual é o problema do Brasil? Às vezes a gente pensa que o problema do Brasil é a política, mas eu andei analisando que o problema não é a política. O problema é o próprio povo. O povo que aceitou por todos esses anos os hospitais públicos sendo abandonados. O povo que sempre acreditava que o político que comia pastel de feira em época de eleição, era um político humilde. Então, hoje em dia ainda aceitam ministros ocupando cargos, mesmo que eles estejam envolvidos em sujeiras, né? E também as pessoas votam em políticos corruptos, desonestos, pessoas que já foi comprovado pela justiça de que são bandidos, né? E o problema então não está na política, está no povo que se condicionou a essa situação. O povo que só reclama, né? Vai para as redes sociais, reclama, pelo menos está fazendo alguma coisa, né? O povo que só reclama, mas não faz uma manifestação, né? Vocês acham que para quem é benéfico os hospitais públicos serem essa desgraça toda que são? Para quem que é benéfico? E para quem seria ruim se os hospitais públicos fossem uma maravilha? Se as escolas públicas fossem de qualidade? Com certeza para as questões particulares. Os hospitais particulares não iam ter tanto dinheiro se o hospital público oferecesse o correto, né, que deveria se oferecer ao cidadão. Se as escolas públicas fossem uma maravilha, você não precisaria botar o seu filho na escola particular. Então nós vemos um projeto de Brasil onde estão excluídos os pobres. Simplesmente é um projeto de Brasil que garante que você seja pobre na sua vida inteira. Esse é o projeto de Brasil que eles sempre tiveram. Manter o povo como sendo mão de obra barata, com poucos direitos, né? Quanto menos direitos a gente tem, melhor mais atrativo o país se torna para as empresas lá de fora, né? Elas não precisam gastar muito dinheiro com os seus empregados, né? Então, é uma maravilha para as empresas estrangeiras ter uma mão de obra barata. E você vê, nós estamos na época da hipocrisia, né? Você vê um montão de gente defendendo políticos, mas por que defende os políticos? Eles defendem o indefensável, muitas vezes. Eles sabem que estão defendendo uma causa perdida, mas é por dinheiro que fazem isso. Agora eu fico imaginando que tipo de pessoas seriam esses traidores numa época de guerra. Quem seriam essas pessoas? Seriam exatamente como nas guerras que você já viram, né? Seriam aqueles que se unem com o inimigo para destruir o seu próprio povo. Exatamente. São essas pessoas que hoje em dia não se preocupam com o pobre, não se preocupam com quem sofre, não se preocupam com quem está doente. Eles só se preocupam em ganhar o dinheiro deles, e se der ruim para eles, eles têm uma promessa de moradia nos Estados Unidos, eles têm asilo, né? Que é isso que eles fazem, eles protegem os deles. Então os caras dizem assim, vai fundo, vai nessa que no que depender da gente, a gente vai te dar todas as condições. Se der ruim para você, a gente vai de alguma forma estabelecer uma segurança. E é isso que acontece. Porque se eles não fizerem isso pelaquela pessoa, os outros não vão ter estímulo para lutar
nessa causa deles, né? Então eles fazem de tudo para proteger os seus, né? Esses traidores da pátria, né? Infelizmente, o mundo é como diz a Bíblia, né? Numa casa tem vários utensílios, uns para honra, uns de honra e outros de desonra, né? Na casa você tem também a privada, onde vai toda a bosta, né, do seu organismo. É exatamente isso. No mundo é assim. Tem um monte de fezes que deveriam ir para o esgoto, né? Mas ficam aí atrapalhando o andamento das coisas. O brasileiro ainda está naquela questão de que se o cara está na política, se fizer alguma coisa de bom, tá ótimo, sabe? As pessoas aceitam muito pouco. Eu acho que por tudo que o Brasil já passou, né? Você chega no hospital público, se você tiver câncer, muitas vezes o que faz com que você tenha algum tratamento são ONGs, né? São hospitais feitos com recurso de todos, não com recurso público, com doações, né? Hospital do Câncer, são hospitais que recebem donativos. Não é o seu governo que está fazendo por você. Aí você vê todo o dinheiro que é descontado aí do seu INSS, quando você trabalha de carteira assinada, para onde está indo esse dinheiro, né? Você se pergunta. Não está indo para você. Então, quem acaba te socorrendo é a boa vontade das pessoas, né? Então, são anos de abandono do nosso país, são anos de abandono do ser humano. Até hoje tem lugares que não tem saneamento básico, né? Uma coisa prevista em lei. E isso não muda porque não muda a realidade política, né? Lá dentro não muda, são muitos esquemas ainda. É muita gente envolvida naquelas tetas do governo ali, muita gente ainda absorvendo todo o país. E gente da alta periculosidade, né? De alto poder, né? Então fica difícil. E a tecnologia deu a sensação para os pobres de que eles são ricos, né? Deu aquela sensação de que eu já tenho tudo que eu preciso para ser feliz, né? De fato, isso é verdade, né? Vendo por um certo lado, isso é verdade. O pobre tem muitas coisas boas que dá significado à sua vida, né? Muitas coisas boas para ele fazer. Essa era da internet deu muita coisa boa, a era da informação, você vê vídeos engraçados, você vê filmes, você tem realmente muita coisa boa, mas isso não pode fazer com que você esqueça o abandono da saúde, o abandono da educação, né? Porque as pessoas precisam ter melhores direitos, né? Você vê pelos carros, o pobre não pode ter um carro muito caro porque o IPVA daquele carro é caríssimo. Ele não teria condição de pagar aquilo todo ano. Daí já se percebe uma desigualdade, né? Já se percebe que são coisas que só o pobre que não consegue ter, o rico consegue. Então já aí você. Mas aí o cara fala, não, mas tem a questão do valor que tem que ser retirado do valor do veículo, tudo isso daí para mim é balela, né? Para mim, na verdade, é uma questão de desigualdade social. Porque se o pobre tem um IPVA de um carro importado num valor razoável que ele consiga pagar, ele poderia usufruir de um carro importado, né? Eu acho que para o pobre não deveria ter um imposto tão caro quanto para uma pessoa que tem condição melhor, né? Acho que deveria haver essa consideração, essa consciência, para dar direito do pobre também ter uma coisa de qualidade, realizar seus sonhos, né? Ou só o rico que pode. O rico e muitas vezes corrupto, né? E tem um monte de gente que só nega imposto a vida toda e fica posando como bom samaritano aí na internet, né? Com as suas mansões, só nega imposto, mora em área de preservação ambiental, paga propina. Então, cara, posa de bom samaritano, mas de bom samaritano não tem nada, né?
e pessoas que enriqueceram com o público pobre, né? E aceitam dinheiro para falar bem de uma reforma da Previdência corrupta, né? O, pô, cara, o cara foi prestigiado pelos pobres. Toda a sua história, né? Todo o seu sucesso se dá aos pobres e ele ainda é contra o pobre, né? Ele ferra o pobre por dinheiro. É uma falta de consideração tremenda. Daí você vê o nível do que há no coração das pessoas. É nessas horas que você percebe. Porque na televisão as pessoas falam de amor, falam de justiça social, mas na vida real não tem nada disso. É só mesmo porque eles não poderiam falar outra coisa ali. Eles não poderiam falar o que realmente eles acham do pobre, né? Mas todo dia uma casa cai, né? Todo dia alguém desse nível quebra a cara, né? Deus não dá asa à cobra, né? Todo dia alguém desse nível quebra a cara, mostra-se preconceituoso, mostra-se egoísta, né? Mostra-se racista. E como a boca fala do que está cheio o coração, eles não conseguem ocultar toda a podridão que está dentro deles por muito tempo. Uma hora eles esquecem que estão ao vivo na televisão e chora, né? Como o Rodrigo fala, lá, chorou lá, toda aquela palhaçada toda, dizendo que estava chorando pelo Gugu, né? Cara, não tinha nada de choro, eram lágrimas de crocodilo. Era tudo para poder iludir os tolos que estão vendo a televisão, né? E eles ganhando o dinheiro do Ibope ali. Então aí você vê o nível, né? Nível, eu não sei o que dá na cabeça dessas pessoas, sabe? E a gente fica pensando assim, pô, mas o cara parece tanto... Sabe quando uma pessoa pega toda a história dela e joga na lata do lixo? É exatamente isso. Porque tem coisas que não dá pra relevar, cara, sabe? Vai passar 20, 30 anos e a gente nunca vai esquecer. Porque a gente fica sempre mais com o pé atrás. Pô, será que toda aquela história maneira, aquelas danças, aquelas coisas, será que aquilo tudo era falso? A gente começa a raciocinar isso. Aquilo tudo não passava de uma mentira. É isso que as pessoas fazem. É isso que acontece com as pessoas quando realmente nós vemos o lado oculto delas. O lado que não se mostra na televisão. E agora estão dizendo que os jovens estão em depressão, né? Porque não estão indo para a escola. E, olha, meu filho não está nem um pouco deprimido. Ele está adorando ficar em casa, né? Gente, nós vivemos na era da informação. Os jovens não vão ficar burros. Tem internet, sabe? Os jovens não vão ficar burros. Até porque o pobre não precisa de tanta inteligência, né? Porque com o ensino público que você tem não vai te levar muito longe. O que ele pode fazer é te educar, te dar... se bem que ultimamente as escolas estavam mais... as pessoas estão ficando mais mal educadas na escola. Era aluno dando voadora em professor, gente dando soco na cara de professor. Então, vocês querem voltar, vocês querem enfrentar uma pandemia para acontecer isso tudo de novo? Então, a educação pública é uma palhaçada, né? O diploma de segundo grau, ele é exigido até para você varrer a rua. Não tem muito valor, né? Se a pessoa quiser algo melhor, ela vai ter que buscar uma faculdade, ela vai ter que buscar... Ou você faz faculdade ou você tem que ter uma ideia genial para você ganhar muito dinheiro, né? Porque fora isso, tem gente que fez faculdade, tem 2, 3 faculdades e não chegou a lugar nenhum. Aí enquanto um teve uma ideia genial ali, fez um vídeo na internet e ficou rico. Hoje em dia ele está pagando a faculdade dele com aquele dinheiro. Então, os caminhos podem ser invertidos. Desde que você leve felicidade com você, desde que você não abra mão de amizade, da sua diversão, do seu prazer de viver, né? Porque tem gente que se abstém de tudo, né? Consegue chegar, mas perde uma boa parte da vida, né? Eu acho que tudo tem que ter uma moderação. Eu acho que você não precisa abrir mão de tudo. Você vai sempre abrir mão de alguma coisa para poder estudar, assim, tal. Mas você também tem que se divertir, você também tem que viver.
sabe? E você também tem que... seria muito triste para os pais saber que o filho ficou a vida toda estudando, 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 daqui a pouco aconteceu um acidente e ele morreu. Ele não viveu nada, ele só queria chegar a um objetivo, os sonhos acabaram, ficou tudo para trás e não levou nada, sabe? Enquanto outros viveram muito melhor, não chegaram tão longe, mas estão vivos aí. Então, gente, a vida é uma caixinha de surpresa. Frequentar a escola usando essa máscara é horrível. Eu não me vejo estudando com uma máscara, você respirando, tua própria respiração. Aí o recreio não é um recreio verdadeiro como era antes, sabe? Ainda você está se colocando em risco, colocando as pessoas em risco, família em risco. Eu acho que a gente pode dar um tempinho, para a gente vencer essa pandemia. Eu creio que o governo vai ter uma estratégia para não atrasar esses alunos. Tem que ter uma justiça, né? De repente o aluno estudar meio ano, mas cair dentro da sábado, domingo, para poder cumprir aí e passar de ano na metade do ano, ou fazer 2 anos na metade do ano, para ajudar esses jovens, né? E seria bacana, isso tem que ser pensado, né? Agora, você tem aí escolas públicas, a média na escola pública é 5. Aluno tira 3, faz um trabalhinho valendo 2, passa de ano. O ensino já é fraco, o tempo para estudar é pouco, né? A disponibilidade dos alunos de aprender e do professor de ensinar não é compatível, né? Então a escola pública ela não vai transformar ninguém em gênio ali, cara. Não vai ter ninguém gênio, a não ser que o cara já tenha essa qualidade nele mesmo. Ela vai trazer algum conhecimento para você, lógico. Vai ser, não estou desestimulando as pessoas de estudarem. O meu estímulo é que o sistema educacional mude bruscamente, ou seja, exija mais dos alunos, mas também dê a condição para que eles estudem, né? Exigir mais, que eu falo, exigir mais notas melhores, tipo média 7, ensinamento de qualidade na escola pública, para você dar uma chance, sabe? Se a gente não mostra para os jovens que eles precisam ter esse esforço, né? Ou você condiciona a escola, uma escola, como eu sempre falei antigamente, uma escola convencional, que vai ter a média 5 comum, e uma escola rígida. Aí a criança vai escolher qual que ela quer estudar. Eu te garanto que os pais vão querer que ele estude naquela integral, aquela que realmente o cara aprende questões de escola particular e se exige mais dele, né? Para desenvolver a capacidade. Por que o filho do rico consegue, né? Muitas vezes tem nego que fuma maconha a vida toda e consegue ser bom na escola, cara. E o filho do pobre não consegue, cara. O filho do pobre não tem acesso de uma droga. Não estou falando que todo filho de rico é maconheiro, não. Mas eu estou falando que é o que você vê aí, né? Os jovens com mais acesso às drogas aí, e se droga e tal, mas na escola o cara arrebenta. E o filho do pobre ali todo certinho não consegue chegar tão longe, porque não lhe é fornecido, não lhe é dado o devido ensino, né? O filho do rico, ele tem que passar de ano, ele tem que dar o jeito dele. É a única obrigação que o pai coloca sobre a vida do filho, né? E que o pobre também deveria colocar. Mas passar de ano na escola pública é muito fácil. Tinha que ser uma escola com um ensinamento forte, né? Aí chegava no final do ano e você dava aí um celular daqueles caros, um videogame caro, aí sim valeria a pena, né? Porque no ensino público que nós temos hoje, infelizmente, está condicionando o pobre a continuar sendo pobre, a apenas pensar naquela realidade do que ele vai ser. O sonho dele está limitado. Quando você dá um ensino de qualidade, sabe? E a escola ela tem que ter ferramentas para atrair o aluno. Nós vivemos na era digital, cara. Nós podemos fazer aulas em vídeos, aulas com questões materiais, com material mesmo, de química ali, você ter o material, você despertar a curiosidade, né, das crianças, mas não, fica aquela aula chata, aquela coisa que o professor está falando, está todo mundo fazendo bagunça, ninguém quase entende nada,
o professor também já não tem paciência para ensinar. Você tem vários professores de várias matérias, nem todos. Tem gente que já tá de saco cheio, cara, só tá mesmo ensinando porque quer receber o seu salário. E aí surge o desinteresse dos alunos e desmotiva muito mais ainda os professores, né? Tem muitos professores desmotivados com salário, com exigências, né? Carga horária, palhaçadas que às vezes tem na escola, o diretor ainda às vezes arma umas palhaçadas, né? Vai cantar o hino nacional umas 30 vezes. Ih, é umas bobeiras que tem na escola. Às vezes a gente vai levar o filho na escola, caraca, mas falam tanto, 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 tanto que você perde até a vontade de viver, cara. É tanta fala, 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 fala. Cara, não entra nada na mente das crianças. Não adianta, falha 15 minutos por dia, tá? Não precisa falar 1 hora e meia. Os pais ali em pé, já de saco cheio, tem que ficar ouvindo aquela história. Tá? Cantar o hino, coisas assim desse tipo, tranquilo, mas falar, eu acho que é chato.